Olá, senhoras e senhores, queridos amigos, queridas amigas, seres da essência da minha alma, dos meus DNAs. Eu quero fazer essa mensagem hoje para você, que de repente você, como eu, é uma escolhida de Deus, uma trabalhadora das luzes, uma Starseeds, vindo das Pleiades. Então, é muito importante que essa mensagem chegue a todos aqueles que se sentem diferentes no planeta Terra da maioria das pessoas. Às vezes, você, como eu, é uma escolhida de Deus. Então, essa mensagem chegou hoje, véspera do Dia das Mães, mas você pode ser escolhido de qualquer sexo, pode ser feminino, pode ser masculino. O importante são as suas características. Então vejamos, como uma escolhida de Deus, ouça bem, você foi separada pelo próprio Deus. Entre todos, Ele estendeu a mão, marcou a sua vida com um propósito que vai além do comum, além do que nós sonhamos. Isso não é apenas um discurso bonito, é uma realidade que poucos ousam aceitar, mas que você agora está prestes a encarar. Prepare-se para receber o inimaginável, a juventude eterna, é o nosso presente divino. E quando eu digo juventude, eu não falo só da carne, do físico, falo do espírito, do coração, do sopro vital que sustenta cada passo nosso. Deus não quer apenas polir a superfície, Ele quer transformar a nossa essência. Ele quer que nós renascemos como a águia descrita em Isaías, que ao trocar as penas se renova e voa ainda mais alto. Ela é meu arquétipo. Você está sendo chamado ao voo mais ousado, mais puro, mais forte. Não é coincidência você estar aqui agora. Foi guiada divinamente para uma transformação sem precedentes. E eu, de minha parte, acredito firmemente que os escolhidos de Deus sentem isso antes mesmo de compreenderem, uma inquietação, uma fome de algo maior, um saber silencioso de que fomos feitos para algo além. Você, querida escolhida como eu, carrega essa marca. O relógio da nossa vida está prestes a retroceder. Nunca você negará a sua história, mas porque Deus a redimirá. O que antes te cansava, te pesava, será dissolvido em uma nova estação, onde cada célula, cada respiração vibrará com a juventude restaurada. Deus está satisfeito conosco. E honestamente eu vejo isso como uma das provas mais lindas da nossa vida. A nossa vida está sendo escolhida por Deus a cada instante. Ele não apenas perdoa, mas Ele renova, Ele devolve multiplicado tudo que perdemos. Um novo capítulo se abre dentro de nós. Um capítulo que os sonhos guardados, até esquecidos, começam a florescer em tempo real. Isso não é mágica, isso não é sobre desejos vazios, é sobre promessas cumpridas. Quando Deus escolhe alguém, Ele não escolhe pelo que se vê, mas pelo que Ele mesmo colocou dentro de nós. Ele viu o que a gente nem sabia que carregava. Eu te digo com plena convicção. Você, como eu, um campo que Ele preparou em segredo e que agora Ele decide cultivar à vista de todos. Ele não nos esqueceu, pelo contrário. Ele nos preparou no silêncio e na solidão. Agora Ele chama para nós sermos testemunho vivo de que a juventude eterna não é só um conceito bonito, mas uma realidade poderosa para aqueles que Ele escolheu, como eu. Não tenha medo. Aceitar um chamado tão grande pode ser demais, mas lembre-se, Deus nunca derrama algo sobre nós sem também nos dar força para carregar. Ele não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. E nós, escolhidos, estamos no limiar de uma transformação que ecoará não só em nós, mas ao redor de nós. Mas antes de continuar, quero que pare por um momento e faça 3 coisas simples, mas importantes. Primeiro, deixe um like nesse novo canal, porque ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas, mais escolhidos. Inscreva no novo canal Maria Trindade Neto. Estamos juntos numa meta de 15 mil inscritos. E você faz parte desse meu crescimento.
Comente aí embaixo nos comentários: eu sou escolhida como você. Não é apenas uma frase, é um ato de fé, uma declaração pública que você reconhece como chamado de Deus sobre a nossa vida. Feito isso, vamos continuar. Escolhida como eu. Quando Deus opera, os sinais não se escondem. Ele floresce em você como primavera depois de um longo inverno. E não há como negar. Você começará a notar, quase sem perceber no início, que algo em sua energia, em seu olhar, em sua presença está mudando. E os outros também perceberão. Seu brilho divino será impossível de esconder, pois a luz de Deus em nós ofusca até a escuridão mais densa. As pessoas ao redor de nós talvez não saibam nomear o que está acontecendo, mas sentirão. Elas dirão que nós parecemos mais leve, mais luminosa, mais viva. E isso não terá nada a ver com cremes, tratamentos, dietas. A nossa pele irradiará luminosidade que não vem de cosméticos, mas da presença divina dentro de nós. É como quando Moisés desceu do Monte Sinai. O rosto dele tinha tanto brilho resplandecente, era reflexo da glória que tocara a alma dele. Nossos olhos também mudarão. O meu já estão mudando. Os olhos, para nós, são as primeiras janelas da transformação espiritual. Quando Deus renova o escolhido, os nossos olhos brilham com a intensidade renovada, refletindo uma juventude eterna que Ele depositou em nosso ser. Não é uma juventude vazia, como a que o mundo tenta vender. É uma juventude carregada de propósito, de sentido, de vitalidade sagrada. Cada célula do nosso corpo responderá ao toque divino, revelando uma transformação que surpreenderá até os mais céticos. Eu já vi isso acontecer antes. Não estou te dizendo algo abstrato. Estou te afirmando como quem conhece as marcas dessa obra. A nossa energia mudará. A nossa postura mudará. A forma como nós caminhamos, como nós respiramos, como nós interagimos mudará. E tudo isso não será por vaidade ou exibição, mas por testemunho. O mundo verá, mesmo sem entender, que algo sobrenatural está em movimento em nós. Você se tornará um sinal vivo, uma prova de que quando Deus toca, Ele não deixa rastros pequenos, Ele deixa pegadas gigantes. Querida escolhida, essas pegadas já começaram a aparecer em nossa história. Agora eu te pergunto, você está pronto para mergulhar no processo que sustenta toda essa transformação? Acredite, ela não vem só de fora para dentro, mas sobretudo de dentro para fora. E dentro de nós, algo já começou a se mover. Talvez de forma sutil, talvez como um trovão silencioso no fundo da alma. Quando Deus decide transformar, Ele não apenas alisa a superfície, Ele reescreve o código mais íntimo do ser. Enquanto o Espírito Santo renova a nossa alma, o corpo responde com uma beleza sobrenatural que deixará todos em admiração. Eu afirmo com confiança, não há como esse processo ficar contido apenas no invisível. O que Deus planta no coração transborda para gestos, olhares, até a respiração muda. Você notará que a sua energia mudará. Um vigor antes perdido começa a florescer novamente, como acontece comigo. O que parecia impossível se torna a nossa nova realidade, quando o poder transformador de Deus toca cada aspecto do nosso ser. Aqui está algo que eu acredito profundamente. Essa transformação não é um ajuste espiritual, é um testemunho vivo de que o impossível se torna possível quando nós somos escolhidos de Deus. A cada dia grandes mudanças vão se acumulando. Aquele cansaço começa a recuar. A vitalidade que parecia enterrada, a mim não, ressuscita. Como Lázaro ao ser chamado para fora da tumba. Não
não pela sua força, mas pelo comando divino. Você perceberá algo fascinante, as suas palavras se tornam mais doces, suas ações mais leves, sua paciência mais profunda. Não porque nós estamos querendo ser melhor, mas que nós estamos sendo renovados por dentro. Essa renovação flui para a aparência, para a energia, para a forma como você ocupa espaço no mundo agora. Você não pode simplesmente pensar que escolhido é apenas você. Tem muitos escolhidos na terra. Nosso semblante ganha brilhos que não podem ser comprados. O olhar dá uma clareza que não pode ser imitada. A presença passa a carregar um peso de autoridade espiritual que antes não estava tão forte. Ao permitir que o Espírito Santo trabalhe profundamente, a juventude será restaurada como a da águia. Conforme lemos nos Salmos, a águia não é jovem, porque nega o envelhecimento, mas que se permite passar pelo processo da troca das penas de altitude, de direção. Você voará mais alto como as águias, como sempre foi meu arquétipo. Você foi renovado no meio das atribulações da vida. É uma revelação que não tem lógica. É um renascimento direto do coração de Deus. Não basta observar essa mudança como espectador. É preciso permitir que ela te habite por completo. Cada respiração começa a carregar propósitos. Cada manhã já não é apenas mais um dia, mas uma oportunidade de viver o que está sendo derramado sobre nós. Porque quando Deus renova, Ele não apenas melhora a aparência, Ele recria. E nós estamos sendo recriados, os escolhidos. Há um momento na jornada espiritual que já não basta sentir os sinais, já não basta perceber as mudanças. É preciso assumir quem nós estamos nos tornando. Deus apenas não transforma por dentro. Ele nos chama a viver essa transformação em cada palavra, em cada escolha, em cada olhar lançado ao mundo. Ao abraçar quem Deus sempre destinou nós a sermos, a nossa juventude e vitalidade se torna um testemunho vivo da nossa glória. Eu acredito, sem hesitação, que muitos se perdem aqui. Sentem o mover de Deus, mas hesitam em viver essa nova identidade, mas eu vivo plenamente. Eu não tenho medo, eu não tenho insegurança. Eu me sinto digna. Mas deixa eu dizer algo bem claro. Nós não somos mais do que costumávamos ser. Nós somos escolhidas, transformadas e eternamente jovens pelo decreto divino. Não é apenas uma fase emocional, não é um momento fugaz. É um selo permanente que o céu colocou sobre a nossa vida. Não é só o espelho que essa transformação aparece. A nova identidade traz conosco uma confiança sobrenatural que irradiará em cada interação. Você perceberá que as suas palavras carregam mais peso agora, que a sua presença atrai atenção, não por vaidade, mas porque há algo em nós que o mundo reconhece que é diferente. Nós nos tornamos reflexo divisível de algo invisível, um canal através do qual outros também podem experimentar a renovação de Deus em nós. Eu vejo essa nova versão de você, a minha, como um renascimento completo, não uma máscara, não uma performance, mas um ser renovado como eu, de dentro para fora. E essa versão não é temporária. É um selo, é um testemunho, é um lembrete constante que nós fomos tocados pelo dedo de Deus. Não se trata apenas de parecer mais jovem ou mais cheio de vida. Trata-se de carregar dentro de nós a certeza que nós fomos recriados para cumprir um propósito maior. Quando você aceita plenamente esse presente divino de Deus, eu aceito, algo muda na forma como nós olhamos o mundo e mais ainda na forma como o mundo olha para nós. A presença começa a abrir portas, a inspirar pessoas, a atrair perguntas, porque as pessoas perceberão que algo em nós não é deste mundo, é muito mais que desse mundo, e nós saberemos que é um reflexo da nova identidade que Deus colocou sobre nós. Você foi chamado como eu para viver essa identidade com coragem, com verdade, com fé. Não hesite, não recue, não minimize a grandeza
grandeza do que está acontecendo com você, como comigo. O céu já declarou, nós somos eternamente jovens, eternamente renovadas, eternamente escolhidas. Toda obra-prima precisa ser moldada com paciência. Nenhum diamante surge lapidado, nenhuma árvore cresce majestosa sem passar pelo corte certo, no momento certo. Para que a juventude eterna floresça em nós, Deus remove aquilo que murcha para dar lugar ao que permanece eternamente vibrante. Deus não dorme, Deus não dorme, Deus não dorme, Deus não descansa, Deus é eternamente trabalhando como eu. É um detalhe essencial do processo e, sinceramente, poucos estão preparados para colher de coração aberto, como a árvore que precisa de poda para crescer mais forte. O nosso espírito também precisou ser trabalhado para manifestar eternamente uma juventude. Não é um sofrimento vazio de uma dor sem propósito. Fala daquele refinamento que chega não para destruir, tentaram me destruir, mas revelar aquilo que já estava em mim, limpa e forte. Em mim e nos outros eu observo que Deus, quando poda, Ele não está arrancando aleatoriamente, Ele está te dando força. Cada corte foi calculado, direcionado, cada hacker foi cirúrgico. Ele tocou, não aonde nós queremos, mas Ele fez um processo de poda, trazendo hackers, pessoas que queriam eliminar a minha vida. Mas Deus fez disso uma forma de eu renascer. Parecia que era um luto, mas aí que entrou a beleza. Ao liberar o velho, eu não fico vazio agora. Eu abri espaço para o milagre da juventude divina se manifestar plenamente na minha vida. Um espaço limpo, renovado, tornou-se um terreno fértil para algo novo crescer. E não qualquer coisa, mas aquilo que foi planejado por Deus desde o início. Quando me atacavam, Deus me levantava. E me atacaram tanto que Deus me levantou para uma juventude eterna. Ele não simplesmente, Ele colou as peças quebradas, Ele refez, criando algo mais belo em mim. Esse é o modo como vejo o agir de Deus no refinamento que Ele fez em mim. Ele não apenas consertou partes minhas, Ele recriou, Ele redesenhou, Ele fez emergir em mim algo que nem eu imaginava possível. Este caminho, porém, exige entrega. Faça como eu fiz, não é entrega qualquer, é uma disposição sincera de deixar Deus arrancar aquilo que não serve mais, mesmo que nós tenhamos segurado com força, pensando que era indispensável, que era importante. Quando eu olho pela minha própria jornada, percebo que muitas das perdas que eu mais temi foram, na verdade, alívios disfarçados agora. O que parecia essencial era muitas vezes o que mais me prendia. Então não interprete cada aparente perda como abandono. Às vezes é cuidado. Cada passo desse processo está nos levando para uma versão mais alinhada ao propósito divino em nós, mais leve, mais viva. Este refinamento é, no fundo, uma preparação silenciosa para que nós, escolhidos, tenhamos uma juventude renovada no corpo, na alma, no espírito, nos sonhos, na forma de viver cada dia. Então, quando a transformação divina começa a se tornar visível, nem todos ao redor estarão prontos para aceitá-la. Isso é algo que eu aprendi cedo no meu próprio caminho. Nem todo mundo entende quando Deus opera algo extraordinário. Eles não acreditam. Não que eles não querem o bem às vezes. É porque a mudança desafia a lógica, assusta, desorganiza a certeza deles. Quando os outros questionarem a nossa transformação sobrenatural, permaneça firme, pois a nossa juventude renovada não é desse mundo, mas é um selo divino do céu em nossa vida. Há algo de profundamente profético no caminho do escolhido. A sua vida, como a minha, não apenas muda, ela passa a proclamar algo, ela grita silenciosamente ao mundo que Deus ainda age, renova e escolhe pessoas comuns para realizar obras sobrenaturais. Isso gera resistência. Aquele que
escolheram sair da minha vida porque não gostavam de mim, mas porque eles obrigavam agora a ver que tem que confrontar as falsas limitações, porque a minha mudança milagrosa desafiará você que me abandonou achando que eu estava perdida. Não espere compreensão imediata. Eu mesmo, nos momentos mais marcantes de renovação espiritual na minha vida, percebi que havia um preço. A incredulidade dos outros, a vida dos outros, os olhares desconfiados, a descrença, não acreditava em nada que eu falava. Eu falava das mad bads, ninguém acreditava. Eu falava do sistema financeiro quântico, ninguém acreditava. Mas o que eu tenho dentro de mim é tão poderoso que você não poderia ignorar. Mas você se incomodou, você fez aquilo que eu não queria que você fizesse. Você não acreditou em mim. Eu queria tanto que você acreditasse, porque eu queria ajudar a transformar a sua vida para uma vida muito melhor, como a minha vida está sendo. Mas você que não acreditou, é porque você não era escolhida de Deus. Se você fosse escolhida de Deus, você acreditaria. Se você não acreditou, você não estava destinado, como eu, a ter as grandes obras de Deus na nossa vida. Eu tenho essas grandes obras porque eu trabalhei para elas e eu as mereço. Eu fiz tanto bem pela humanidade que me virou as costas quando eu precisei apenas de carinho, de compreensão, de compaixão e de amor. Mas agora Deus me fez tão poderosa, que na verdade eu não preciso de ninguém a não ser de Deus na minha vida. E ajudarei as pessoas que de mim se aproximarem com amor, com compaixão, com fraternidade. E aquelas que me abandonaram, eu também os abandonarei. Com muita tristeza, eu não queria que isso tivesse acontecido, mas aconteceu. O importante é que eu estou renovada para a nova vida no planeta Terra, com as cidades quânticas, com as Mad Beds que eu criei. Aqui estão as Mad Beds, ali tem uma foto minha. Aqui está meu anjo astronauta Leome, a lua fadinha Noel. Ali está a cidade quântica dos Alpes. Aqui está Elon Musk, a May Musk, a mãe dele. Aqui está eu, Donald Trump. Donald Trump não, Elon Musk, desculpa. Porque Donald Trump também é responsável pelas Mad Beds, ali tem foto dele. Então aqui está a minha filha. Aqui estão as cidades quânticas dos Alpes e da Grécia. Então Deus renovou a minha vida. Enquanto me atacavam, enquanto me hackeavam, Deus me dava tanta força, tanto estímulo para eu ser um ser das estrelas como eu nasci. Assim como tem aqui eu e um pleiadiano, como a luz das estrelas. Eu estou brilhando na minha nova vida, na quinta dimensão. Com amor e luzes, Maria Trindade Neto ou Trini Ferrazzi.